Olá, boa tarde. Todos me ouvem? Sim, Sim, boa tarde. Tudo bem? Tudo tudo jóia. bem. Então, tá bom. Eu acho que os autores que irão apresentar os artigos já estão aí. Eu vou ler o título, parte do título do artigo, para ver se está todo mundo já na sala, ok? Primeiramente, eu me chamo Thaís Penteado Godoy, então eu vou estar moderando essa sessão, né, das 16h30, e essa sessão vai até às 18 horas. Cada um tem 8 minutos para apresentação e ao final a gente faz o debate de todos os artigos. Então, o apresentador do artigo intitulado Os Princípios da Governança Pública e uma Análise das Normas Municipais está aí? É o Tiago, então, que irá apresentar esse artigo. Depois nós temos o artigo 30 anos do CORED. Quem irá apresentar esse artigo está na sessão já, Oi, sou eu, sim. certo? E políticas públicas de qualificação e educação profissional, Sim, sou eu, Amanda. tá bom. E por fim, Smart Cities, governança colaborativa e veículos conectados, Estamos. Simone e eu. certo? Então, vamos iniciar com o artigo intitulado Como os Princípios da Governança Pública, uma análise das normas municipais de Fortaleza. Aí, então, tem 8 minutos para apresentação. Boa apresentação. Eu não estou te escutando direito. Eu acho que os autores desse trabalho não estão na sala. Acho que a gente pode passar para outro. É que para mim está aparecendo um trabalho aqui, que é o trabalho da apresentação. Para vocês não está aparecendo? Bom dia, estou aqui para apresentar o artigo do programa de pós-graduação em Administração e Controladoria pelo mestrado profissional em Administração e Controladoria UFC. Co-participantes, eu, Camila Rios, Cristiane Silva, Mariana Carvalho, Denise Corrêa e Ruth Pinho. O título do nosso artigo é Princípios de Governança Pública, uma análise das normas municipais de Fortaleza. A governança pública é um modelo que estabelece processos e métodos fundamentados na interação entre gestores, Estado e sociedade, com o objetivo de atender ao interesse público. Como explica Souza e Oliveira 2020, essa aproximação reflete no processo de construção de políticas públicas eficientes e de mecanismos importantes para o desenvolvimento da accountability. A governança pública envolve a forma como os órgãos governamentais são organizados e geridos, visando a eficiência, a transparência e a participação da sociedade nas decisões. Diante da diversidade de conceitos e significados associados à governança, é fundamental avaliar se os normativos criados estão em consonância com os princípios que a orientam. O foco desta pesquisa foi identificar quais princípios de governança estão presentes nas normas municipais que impulsionaram o avanço da governança pública em Fortaleza. Como justificativa, temos
A relevância da pesquisa, em termos acadêmicos, prendeu-se ao fato de não terem sido encontrados estudos que ressaltassem o papel dos normativos municipais como propulsores dos princípios da governança pública. E foi esta lacuna de conhecimentos que esse estudo se propôs a preencher. A relevância social advém do estudo que favoreceu a aplicabilidade dos princípios de governança por parte dos gestores públicos, beneficiando, portanto, o Estado e a sociedade. E prática, quando ao apresentar a análise dos resultados, pôde levar o gestor público municipal de Fortaleza a identificar quais princípios presentes nos normativos contribuíram para o avanço da boa governança pública e quais estiveram ausentes na normatização. Questão de pesquisa. Quais os princípios de governança presentes nas normas municipais que promoveram o avanço da governança pública em Fortaleza? Objetivo geral, analisar os princípios de governança presentes nas normas municipais que promoveram o avanço da governança pública em Fortaleza. Objetivos específicos, identificar as normas municipais que ampararam a evolução da governança pública e identificar a presença dos princípios que fundamentaram as referidas normas. Como revisão de literatura, tivemos 2 tópicos. Governança pública, origem e conceito. A governança pública é um sistema que garante que políticas atendam aos resultados desejados pelos cidadãos, conforme IBGP 2014, e busca a eficiência no uso de recursos, além da accountability. Batista 2017 ressalta que a governança deve ser dinâmica e criada a partir das demandas sociais, enquanto Nascimento 2018 enfatiza a importância da alta administração em melhorar o desempenho da gestão pública. O Banco Mundial 2017 descreve a governança como o processo de interação entre atores estatais e não estatais para formular e implementar políticas. Em suma, a governança pública propõe uma gestão responsiva que visa atender ao interesse público, sustentando o direito fundamental à boa administração. A OCDE 2017 também destaca que a boa governança é importante para identificar necessidades e ampliar resultados para a sociedade. O outro tópico foi Princípios da Governança Pública. A Emenda Constitucional 19/1998 reformulou o artigo 37 da Constituição Brasileira, estabelecendo que a administração pública deve seguir princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A governança pública é fundamentada em um conjunto de regras e princípios que visam orientar a gestão e alcançar resultados favoráveis à sociedade. O Decreto Federal 9.203/2017 delineia princípios de governança baseados em recomendações de organizações internacionais, como a OCDE e o Banco Mundial, e estabelece diretrizes como capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e transparência. Os desafios da boa governança agora incluem não apenas efetividade e legalidade, mas também equidade, participação social e respeito aos direitos humanos, conforme Glins 2017. Como estudo empírico, tivemos 3 pesquisas, considerando 3 estudos empíricos anteriores relacionados à boa governança. Barbosa e Farias, 2018, apresenta uma análise da forma de adoção dos princípios de governança no setor público, propostos no modelo do International Federation of Accounts, IFAC, os quais contribuíram para uma gestão pública mais efetiva na administração direta do Estado de Goiás. Painéis Aguiar e Pinto, 2018, contemplam análise ao padrão de aplicabilidade das práticas de governança pública recomendadas pela IFAC dos Institutos Federais da região sul do país. Nakazato, Silva e Vicentini, em 2021, considera uma análise da comunicação dos princípios de governança pública nos portais eletrônicos das grandes capitais mundiais. Como procedimento metodológico, tivemos: a natureza da pesquisa foi qualitativa e documental quanto aos documentos. Elegeu-se, portanto, a análise de conteúdo como procedimento de análise, segundo Bardão. Os resultados indicaram que o princípio da transparência foi o mais evidenciado nos normativos da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Com o intuito de promover a governança e possibilitar à sociedade o acesso às informações atualizadas sobre operações, estruturas, processos decisórios, resultados e desempenho do setor público. Conclui-se, portanto, que a governança pública é essencial para garantir que as ações do governo sejam transparentes, eficientes e responsivas às necessidades da sociedade. Ao promover a participação cidadã e a responsabilidade dos gestores, estabelece-se uma
um ambiente de confiança entre governo e população. Isso não apenas fortalece a democracia, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida. Portanto, investir em práticas de boa governança é fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Em Fortaleza, as normas municipais definem diretrizes importantes para a governança, alinhadas aos princípios fundamentais da administração pública. Essas normas visam consolidar uma governança que prioriza a transparência, a participação e a eficiência. Para fortalecer essas práticas, é fundamental fomentar uma cultura de responsabilidade e engajamento cívico, assegurando que a gestão pública responda adequadamente às necessidades da população. Este artigo destacou-se a importância dos princípios de governança identificados nos normativos municipais, contribuindo para os avanços da gestão pública em Fortaleza. Quanto às limitações da pesquisa, esta referiram-se ao número restrito de normativos analisados. Para estudos futuros, recomendou-se ampliar a abrangência para incluir mais normativos ou envolver outros municípios, a fim de comparar resultados, além de realizar pesquisas que explorassem a percepção dos cidadãos. Obrigada a todos. Eu acho que não tem ninguém na sala relacionado a esse trabalho, né? Mas eu vou dar uma comentada com relação a esse trabalho. Existe um quadro que foi exposto neste artigo, que ele detalha cada legislação, né, que trata sobre esses princípios de governança. E eu achei bem interessante esse quadro porque ele faz uma comparação da legislação e qual princípio existe dentro daquela legislação. Então, quando você olha, você consegue ver esse quadro bem dinâmico e entender quais são os princípios que são utilizados em cada legislação específica. É o comentário que eu tenho para fazer desse artigo, né? É um artigo muito bem escrito, e muito bem detalhado. Então, vamos para a próxima apresentação, e na ordem aqui, tá, que eu tenho, que eu recebi, 30 anos do CORED, um programa do seu impacto no desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou o Thiago. Simone, a Simone fez uma colocação aqui. Ao final, a gente pode comentar a tua colocação, Simone? Pode ser? Sim, com certeza. Tá bom, combinado então. Olá, eu sou o Thiago Budó, sou aluno da graduação de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, e juntamente com o colega Gabriel Varros, também graduando de Administração, do professor Dr. Nelson Pinto, da doutora Bianca Chardon e da colega Elisama Brizola, também da graduação, criamos o trabalho intitulado de 30 anos do CORED, um panorama do seu impacto no desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. Bom, então o Rio Grande do Sul vinha enfrentando uma disparidade regional no final dos anos 80 e com base nisso foram pensadas políticas públicas para combater essas disparidades, né? Então, com base nisso foram criados os COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Foi uma política delineada no início dos anos 90, porém só foi oficializada em 1994 pela legislação estadual número 10.283. Atualmente, são 28 conselhos regionais de desenvolvimento no estado do Rio Grande do Sul, distribuídos em 9 regiões funcionais. É válido ressaltar também que ao longo dos anos foram sendo criados alguns conselhos regionais, mas atualmente temos 28. Portanto, então, o objetivo desse trabalho, né, como em 2024 o CORED completou 30 anos de existência, o trabalho tem como objetivo verificar a atuação desse órgão e como ele impacta no cotidiano do estado do Rio Grande do Sul, por meio de um levantamento de estudos publicados nos últimos 30 anos.
Aqui o meu referencial teórico foi embasado em dois tópicos, né? O desenvolvimento e o desenvolvimento regional, áreas que são intrinsecamente ligadas com os COREDs. Eu não vou me aprofundar muito pela questão do tempo, mas eu trouxe aqui alguns autores dos dois tópicos. Partindo então para a minha metodologia, aqui eu tenho uma figura que explica as etapas feitas na pesquisa. Então, né, foi uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, e no que se refere à abordagem da pesquisa, ela é classificada como qualitativa, e as bases de dados escolhidas para obter os estudos foram então o portal de periódicos CAPES e o Google Scholar, a fim de analisar e sintetizar o conhecimento acumulado ao longo do tempo. Na primeira etapa, então, a gente pesquisou a palavra CORED nas duas bases de dados, né? E uma segunda etapa, a gente filtrou para obter apenas no título a palavra CORED. E na terceira etapa, nós filtramos, então, no periódico CAPES apenas artigos de revista e no Google Acadêmicos estudos da literatura cinzenta. Aqui eu tenho, então, um detalhamento da realização do levantamento bibliográfico. No periódico CAPES, então, a primeira busca teve 1.045 resultados. A partir do filtro da palavra CORED no título, tivemos 152. A partir de um segundo filtro para apenas artigos, tivemos 143 resultados, porém, incluímos 84 artigos na pesquisa, após verificação de artigos duplicados que foram publicados em português e inglês. Na literatura cinzenta, que foi no Google Scholar, tivemos 4.860 resultados na primeira busca, a partir da filtragem do título 336, e a partir de uma realização de verificação de artigos que já vinham sendo publicados no periódicos CAPES, nós incluímos 128 documentos da literatura cinzenta, incluindo dissertações, teses, monografias, artigos e resumos de congresso e trabalhos em geral. Portanto, então, no somatório foram 212 estudos incluídos na revisão bibliográfica, e com isso eu parto para os meus resultados. Aqui nessa figura, nós dividimos então as áreas mais pesquisadas nas duas bases de dados. A primeira foi a gestão, com 55 no CAPES e 56 no Google Scholar. Em segundo lugar, a economia, que se equivalem nas duas bases de dados. Em terceiro lugar, o agronegócio. E seguido então pelo meio ambiente, saúde, música, educação, contabilidade, geografia, turismo, transporte, arquitetura, arqueologia e religião, né? O que a gente pode perceber é que a gestão está alinhada com o desenvolvimento regional, colaborando com as ações do COREDES. Os COREDES eles também se alinham com a economia local, né, gerando renda e emprego. O agronegócio ele é a vocação do Estado, o que explicaria ele ser a terceira área mais publicada. Então, aqui eu trouxe também uma tabela, um top 15 dos COREDs que mais publicaram ao longo do tempo. Em primeiro, missões, com 24 artigos no somatório das bases de dados, seguidos por produção com 17, Alto Jacuí e Serra com 14 ambos, Fronteira Oeste, Norte, Rio da Várzea, Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, e CORED como um todos foram aqueles trabalhos então que falavam do CORED em geral. Médio Alto Uruguai, Sul, Central, Fronteira Noroeste e Noroeste Colonial. É interessante, pois o CORED Missões, Produção e Alto Jacuí e Serra, eles fazem parte da composição original estabelecida em 1994, o que explicaria eles terem mais publicações então. Aqui nós trouxemos então uma nuvem de palavras destacadas através dos títulos pesquisados, e a gente pode perceber palavras como análise, região, município, que se destacaram através dos títulos publicados, né? A interconexão entre esses elementos sugere uma visão integrada do desenvolvimento regional que considera tanto aspectos econômicos, né, sociais e ambientais. Então, com base nisso, eu passo então para minhas considerações finais. E o estudo analisou então a evolução das pesquisas sobre os conselhos regionais de desenvolvimento no Rio Grande do Sul ao longo das últimas 3 décadas. Os resultados demonstraram uma crescente importância dos COREDs para o desenvolvimento regional no estado
evidenciando suas atuações em áreas como gestão, economia e agronegócio. A participação ativa da sociedade civil e o alinhamento com os interesses locais são fundamentais para o sucesso desses órgãos. A pesquisa também revelou um crescente interesse acadêmico nos COREDs, impulsionados principalmente por centros de pesquisas que fornecem os recursos e expertise para a realização desses estudos. Bom, como limitações, nós temos, então, a pesquisa foi baseada principalmente em dados bibliográficos, né? Ou seja, foi analisado em dados qualitativos, que pode não refletir completamente a realidade prática dos COREDs. Então, como sugestões futuras, de estudos futuros, seria então a incorporação de uma análise quantitativa e também em razão da calamidade pública que assolou o Rio Grande do Sul em maio de 2024, com uma catástrofe ambiental, seria pertinente a sugestão de estudos futuros com enfoque na sustentabilidade. Aqui estão algumas referências. Então é isso, meu muito obrigado. Gostaria aqui de ressaltar o apoio do Escritório Local de Inovação Rio da Várzea, projeto ao qual faço parte, e ao FSM Palmeiras das Missões. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, Thiago, pela tua apresentação sobre os COREDs. Eu achei bem interessante a tua exposição, porque realmente nota-se, né, uma crescente importância dos COREDs nessa região das missões, e eu sei o quanto isso influencia no desenvolvimento regional das cidades, né, ou daquela localidade do qual o CORED se encontra. Parabéns mais uma vez. Aí, ao final, a gente volta a comentar novamente. Agora, o próximo trabalho é as políticas públicas de qualificação e educação profissional, um olhar para o programa Qualifica Bahia, em Salvador, na área da indústria 4.0. Olá, Amanda, eu posso passar o vídeo? Você prefere apresentar? pode passar o vídeo, sim. É Ah, porque eu tá. pensei que eu que ia postar. Tudo bem. Obrigada. Olá, eu sou Amanda Almeida da Silva Abreu, mestranda em Ciência da Computação e especialista em Gestão Pública Municipal pela Universidade Federal da Bahia. E hoje vou apresentar um trabalho sobre políticas públicas de qualificação e educação profissional, um olhar para o programa Qualifica Bahia em Salvador na era da indústria 4.0. O trabalho está na área de governança, ação pública e políticas públicas, e tem como coautores a professora Deise Lima de Souza Santos, da Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana, e o professor Marcos Emanuel Andrade Silva Dantas, da Universidade Federal da Bahia. Como introdução, eu trouxe uma figura para a contextualização do trabalho. Os temas qualificação e educação profissional, desenvolvimento econômico e políticas públicas estão relacionados. No Brasil, a qualificação e educação profissional, desde o período colonial, sempre houve, né, ainda que fosse para a elite, né, e foram desenvolvidos alguns programas, né, com características e objetivos diferentes, né, e que tiveram muito maior crescimento durante o desenvolvimento industrial. Atualmente estamos na indústria 4.0, né, e o principal efeito, né, negativo, apesar dos pontos positivos, o principal, né, negativo é o desemprego estrutural. De acordo com um relatório, né, sobre o futuro dos empregos de 2023 do World Economic Forum, estima-se uma mudança de 23% de empregos até 2027, né, com criação de novos empregos
e eliminação bem maior de outros. As políticas públicas, elas estão presentes, né, justamente para atuar, né, são ações para resolver um problema público. Em Salvador, muitas políticas públicas elas foram desenvolvidas a nível nacional, que tiveram impacto em Salvador, e um desses programas é o Qualifica Bahia, né, e mais especificamente que será estudado na cidade de Salvador. O problema de pesquisa é: a política de qualificação e educação profissional Qualifica Bahia está em consonância com os avanços tecnológicos, considerando a possibilidade do desemprego estrutural na cidade de Salvador? Partindo desse problema de pesquisa, o trabalho tem como objetivo avaliar o Programa de Qualificação e Educação Profissional Qualifica Bahia na cidade de Salvador, considerando as demandas da indústria 4.0 e o efeito do desemprego estrutural. Como fundamentação teórica, foram trazidos os seguintes pontos: políticas públicas, que, de acordo com Rua, referem-se à formulação de propostas, tomadas de decisões e implementações por organizações públicas para enfrentar um problema público pelo Estado, através do processo de política. Essa é uma definição dessa autora. Trouxe também, na fundamentação, a caracterização, a especificação desse programa Qualifica Bahia, que é um programa relativamente recente, criado em 2016 pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e que está associado ao bloco de ações no âmbito do Sistema Nacional de Emprego. Tem também, né, a Indústria 4.0, que refere-se à quarta revolução industrial, que foi um termo criado em 2011 e que tem como principal característica a fusão de diversas tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. A metodologia utilizada foi uma metodologia exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa. Na abordagem qualitativa foi feito o levantamento das características do programa Qualifica Bahia Salvador, utilizando, né, o edital de 2023, né, ele iniciado em 2016, foi feito o estudo do edital, pois o programa ele é feito através de editais. E na abordagem quantitativa foi realizada a identificação das cadeias produtivas atendidas, né, que tem várias cadeias, né, agricultura, têxtil, economia criativa, são 17 cadeias produtivas, identificação de cursos e a identificação de cursos para a indústria 4.0. Associado a isso, também foi feito um levantamento, né, de vagas de emprego, de acordo com o Sistema Nacional de Emprego da Bahia de Salvador, para verificar a quantidade de vagas, o nível de formação exigido, os tipos de vagas, a média salarial e as áreas da vaga. A análise de resultados foram: o Qualifica Bahia, o programa Qualifica Bahia é uma política distributiva e multicêntrica voltada para trabalhadores desempregados. Os cursos ofertados na cidade de Salvador consideram as demandas do mercado das cadeias produtivas, mas não colocam os trabalhadores em posição de destaque frente aos avanços da indústria 4.0. Os cursos mais próximos, né, voltados para a indústria 4.0 são as cadeias da cadeia da indústria criativa e tecnologia da informação. As vagas disponibilizadas do Cine são mais voltadas para o ensino médio e fundamental, e foi verificado que o empreendedorismo também poderia ser foco dessas qualificações, possibilitando aos trabalhadores uma nova modalidade de atuação e desenvolvimento econômico regional. As conclusões foram: os resultados da pesquisa apresentaram que o programa Qualifica Bahia não está voltado para a educação e qualificação profissional da indústria 4.0.
ele prioriza a população mais vulnerável da sociedade, com práticas similares às políticas ao longo do processo colonial. A carga horária de 120 horas dos cursos não é suficiente para uma formação mais especializada e que possibilite garantir posições mais privilegiadas de emprego. E, principalmente, os cursos oferecidos não preparam os educandos para as tecnologias e habilidades presentes na indústria 4.0, tais como inteligência artificial, big data, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, agilidade e pensamento analítico. Essas foram as referências bibliográficas e eu agradeço. Até mais. Parabéns, Amanda, pela tua apresentação. E deu acaso de eu orientar um trabalho este ano aqui na Academia da Força Aérea, tratando da indústria 4.0, que foi a implementação nova da cozinha que a gente teve aqui na academia esse ano. Aí depois eu venho, a gente fala um pouco mais sobre o seu trabalho ao final, mas parabéns pela apresentação do trabalho. Agora nós temos a apresentação do trabalho sobre as Smart Cities, governança colaborativa e veículos conectados, uma revisão sistemática da literatura. Meninas, vocês têm 8 minutos. Daniela, pode apresentar para a gente, por favor. Obrigada. Posso passar o vídeo? Pode, por favor. Eu não ativei o som, só um momentinho, tá? Oi, meu nome é Lehânia Mello e hoje eu vou apresentar o meu artigo intitulado Smart Cities, Governança Colaborativa e Veículos Conectados, uma revisão sistemática da literatura. Essa pesquisa busca explorar a inter-relação entre esses três conceitos e discutir os desafios e oportunidades envolvidos na implementação de veículos conectados em cidades inteligentes. Bom, o objetivo da pesquisa foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre governança colaborativa, smart cities e veículos conectados, visando construir uma compreensão teórica robusta desses conceitos e suas inter-relações. Além disso, a pesquisa busca identificar as lacunas existentes no conhecimento atual e sugerir novas abordagens para facilitar a implementação eficaz dessas tecnologias no contexto urbano. A governança colaborativa, em especial, surge como uma ferramenta poderosa para integrar múltiplos atores, governos, empresas e cidadãos, promovendo decisões mais transparentes e inclusivas em projetos de cidades inteligentes, especialmente no que tange a mobilidade e veículos conectados. Para atingir esse objetivo, a gente utilizou uma revisão sistemática da literatura como abordagem metodológica, seguindo o protocolo PRISMA. A revisão abrangeu publicações entre 2019 e 2023 e buscou responder à questão de como a governança colaborativa pode apoiar a implementação de veículos conectados em cidades inteligentes. A pesquisa foi conduzida em duas bases de dados principais, Scopus e Web of Science, e utilizamos termos como Smart Cities, Governance e Connected Vehicles para identificar estudos relevantes. Ao final do processo, analisamos 31 publicações, das quais 8 foram consideradas diretamente relacionadas aos nossos objetivos da pesquisa. Os critérios de inclusão e exclusão basearam-se em fatores como a presença das palavras-chave no título ou resumo e a relevância dos estudos para o nosso escopo. Além disso, a análise dos dados foi facilitada pelo software NVivo, que nos ajudou a identificar padrões e temas recorrentes na literatura existente. Bom,
Falando agora sobre os resultados. Os resultados da nossa revisão sistemática revelaram dimensões críticas para a implementação de veículos conectados em Smart Cities, sobre uma perspectiva da governança colaborativa. Uma das conclusões mais evidentes é que, embora a governança colaborativa ofereça uma abordagem inclusiva e transparente, ela enfrenta desafios práticos no campo tecnológico. Por exemplo, um dos principais desafios identificados é a dificuldade de lidar com questões técnicas complexas, como a comunicação entre veículos, infraestrutura e pedestres. Muitos dos estudos indicam que a governança colaborativa pode ser lenta ao tentar integrar diversos stakeholders e especialistas técnicos, o que pode resultar em decisões menos ágeis, comprometendo a implementação de soluções inovadoras em tempo real. O gerenciamento da segurança cibernética e da privacidade de dados também foi mencionado repetidamente como uma barreira, já que a conectividade dos veículos traz novos riscos relacionados à vulnerabilidade dos sistemas de comunicação urbana. Outro ponto importante é a questão da responsabilidade. A governança colaborativa requer uma definição clara das funções e responsabilidades de cada ator envolvido. No entanto, essa clareza muitas vezes falta nos modelos atuais, levando a ineficiências na execução de projetos de veículos conectados e no monitoramento dos seus resultados. Apesar dessas limitações, as oportunidades são vastas. A governança colaborativa pode melhorar a coordenação entre governos, empresas e cidadãos, garantindo que as soluções tecnológicas sejam adaptadas para atender às necessidades específicas de cada comunidade. Por exemplo, veículos conectados podem melhorar a mobilidade urbana, reduzindo o congestionamento por meio de sistemas de comunicação em tempo real, que otimizam rotas e evitam áreas com tráfego intenso. Além disso, a integração entre veículos conectados e infraestruturas inteligentes pode aumentar a segurança nas estradas, prevenindo acidentes e fornecendo alertas antecipados para motoristas e pedestres. Outro ponto positivo destacado pelos estudos é o potencial das tecnologias emergentes. A conectividade entre veículos e a infraestrutura urbana, impulsionada por tecnologias como a internet das coisas e a inteligência artificial, oferece uma maneira eficaz de garantir os recursos urbanos, como energia e espaço viário, além de melhorar a qualidade de vida nas cidades ao garantir que os serviços públicos sejam mais eficientes. Bem, para poder fechar, a análise dos 8 artigos incluídos na revisão destacou que os modelos de governança colaborativa, quando bem estruturados, podem criar um ambiente propício para a adoção de tecnologias emergentes, promovendo uma gestão mais eficaz das Smart Cities e permitindo que as cidades se adaptem rapidamente às mudanças tecnológicas e sociais. Em conclusão, essa revisão sistemática da literatura, ela demonstra que a governança colaborativa é uma ferramenta essencial para a implementação de veículos conectados em Smart Cities, pois promove a inclusão de múltiplos atores na tomada de decisão, resultando em soluções mais democráticas, transparentes e adaptáveis. No entanto, também encontramos a complexidade técnica e a necessidade de decisões ágeis, que são desafios substanciais que precisam ser enfrentados. Os veículos conectados apresentam uma oportunidade única para melhorar a mobilidade urbana, segurança e eficiência energética das cidades. E a governança colaborativa, ao promover a participação de diversos stakeholders, ela pode facilitar a implementação dessas inovações. Para maximizar esse potencial, é crucial aprimorar as estruturas de governança, garantindo maior clareza de responsabilidades e também na integração das dimensões tecnológicas e sociais. Para poder finalizar, o estudo sugere que futuras investigações empíricas, elas são necessárias para avaliar casos práticos de aplicação
e também a fim de fornecer insights adicionais sobre como superar os desafios e explorar as oportunidades oferecidas pelas Smart Cities e pelos veículos conectados. Assim, essas investigações poderão fortalecer ainda mais a base teórica e prática para o desenvolvimento de cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis. É isso. Aqui estão as referências bibliográficas. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Lerrânia. É interessante o artigo de vocês, meninas, sobre cidades sustentáveis e essa relação, né, com a governança e, e essa forma, né, de, de deslocamento e dentro das cidades, né, que isso é um ponto essencial e fundamental hoje, né, no desenvolvimento de qualquer centro, né, urbano ou qualquer cidade, né. É algo que precisa ser implementado e desenvolvido o mais rápido possível, né, para acabar com esses transtornos que ocorrem quando alaga, quando tem acidentes, enfim, né, entre outros fatores que venham a dificultar, né, esse deslocamento dentro desses centros urbanos. Agora eu abro a sessão, né, para debates relacionados aos artigos aqui que foram apresentados. Se alguém quiser iniciar com alguma colocação, fique bem à vontade, né? Dar alguma explicação a mais sobre o seu artigo. A gente tem até às 18 horas para fazer esse tempo de debate e questionamentos. Alguém gostaria de iniciar, falar alguma coisa? Fiquem à Bom, vontade. eu tinha feito um comentário no primeiro artigo, mas acho que não tem nenhum representante aí, então não sei se depois eles vão ter acesso à gravação, né? Qualquer coisa assim, aí talvez sirva de apoio aí, que não ficou muito claro na apresentação, pelo menos, né? Eu não li o texto. Os documentos, né, que foram usados para fazer a análise e que também poderiam explorar mais a parte de resultados. Na apresentação aqui, eu sei que 8 minutos também é um super desafio, né? Nós tivemos esse problema, a Lirânia fez várias tentativas aí para chegar nesse vídeo, né? Mas assim, explorou bastante a parte teórica e quando chegou no resultado, que era o que interessava, entender o que aconteceu ali no município, né? Não ficou muito claro, né? Então, podia ter explorado mais, né? E eu sempre falo que nos eventos, a parte do resultado é o que interessa mais para quem está vendo, né? Porque a gente quer saber o que aconteceu na pesquisa, né? Não que a parte teórica não seja importante, mas a gente está mais curioso pelo resultado, né? Aí, então, isso do primeiro artigo. No segundo, eu não conhecia muito do tema, então não tenho muita contribuição a fazer. Parabenizo aí pelo trabalho, né? Acredito que é importante, ainda mais nesse momento histórico que a gente está, que teve uma questão bem sensível no Rio Grande do Sul, então acredito que trabalhos como esse são bem pertinentes para o momento que a gente está, né? E peço perdão aí por não conseguir contribuir mais, porque realmente não é muito a minha área. O trabalho 3 eu sugeriria uma alteração na questão de pesquisa porque em vez de colocar ali uma pergunta com uma resposta mais dicotômica, eu sugeriria colocar qual a relação entre as variáveis ali que estão sendo colocadas. Então, eu mudaria a questão de pesquisa, eu acho que vai ficar mais coerente até com o que foi feito no trabalho. Um trabalho bem interessante também, né? A questão da educação profissional, né? Então, essas são minhas contribuições aí. Obrigada, Simone, pelas suas contribuições. Os apresentadores do trabalho querem fazer alguma colocação com relação ao que foi falado aqui? Fique bem à vontade. Ninguém tem nada a colocar.
Mais alguém quer colocar quer falar alguma coisa? Oi, com relação, eu sou a Amanda, né? O do trabalho da política pública. Ô Simone, me explica aí mais, assim, que eu não entendi seu ponto de vista com relação ao meu problema de pesquisa. É a pergunta em si, a pergunta tá, a relação, Uhum, eu não lembro exatamente, mas desculpa, porque eu não consegui anotar, uhum, mas a pergunta tem uma resposta sim ou não. E geralmente na metodologia a gente recomenda você buscar qual a relação, qual a influência de uma coisa na outra. Então eu certo. reescreveria a questão de pesquisa, entendeu? Que eu acho que ela vai ficar até mais coerente com o que vocês fizeram no trabalho. Ah, certo. Não sei se fui Entendi. clara. Se não, se Não, agora sim. deu para entender? Então tá bom. Deu sim. É, pronto, eu poderia É uma falar também. pequena correção, Não, assim, uma sugestão, né? Não vai mudar em nada o trabalho, mas do ponto de para dar mais vista ênfase, né? Eu acho. metodológico também fica mais certinho, assim. E aí, quando você for mandar esse trabalho para uma publicação, você já não vai receber esse comentário, entendeu? Uhum, tá, obrigada. Eu posso falar também sobre os outros trabalhos, né? Eu li cada um, né? Gostei muito, achei que existe uma relação entre eles, né? Essa questão da governança está bem presente, né? E essa governança colaborativa foi algo, assim, que sempre fala, mas trazendo outro termo que também está relacionado com o meu trabalho, né? Essa participação de vários atores, né? Na definição na governança. E para cada trabalho, deixa eu abrir aqui um textozinho só para ir me guiando, né? O primeiro texto que eu analisei foi o do Smart Cities, né? Eu gostei muito, ele trouxe 3 tópicos, né, muito interessantes. Sou da área de tecnologia, né? Todos os 3 trabalhos, eles foram bem escritos e dá vontade da gente estudar cada parte deles, né? Gostei muito das metodologias também apresentadas, vão me ajudar futuramente. E, então, assim, do primeiro eu gostei muito, é muito importante e traz coisas, assim, principalmente de tecnologias, né? Essa complexidade que é, né? E a relação que eu faço, todos eu tentei fazer uma relação com o meu trabalho, né? Que é a questão da educação, né? Como a educação é importante, né? Principalmente aí nesse processo de ter profissionais capacitados, né? Para estar atuando, né? Nesse processo. No segundo, deixa eu ver aqui, o que eu analisei foi os princípios de governança pública, né? Uma análise das normas municipais de Fortaleza. Eu também gostei muito dos critérios que foram verificados, né? E o que eu observei também naquela planilha é que traz documentos assim antigos e novos com os mesmos critérios, né, e dá possibilidade da gente estudar, por exemplo, como era a transparência nos anos 50 e ao longo dos anos, né? Qual o impacto dessa não que seja nesse trabalho abordado, estou dizendo assim que ele pode trazer, que foi muito bem apresentado e atingiu o objetivo, mas que traz para a gente essa curiosidade, né, de buscar de como é que é a transparência ao longo desse processo, né? Também gostei muito das metodologias, como foram apresentadas e explicadas. E por último, deixa eu ver aqui. Por último foi o do Cored, eu não sei o que aconteceu aqui, que apagou tudo, mas é, foi bem interessante essa análise que ele fez da importância, né, dessas comunidades, dos conselhos regionais, né? Aí traz de novo a questão da governança, a participação de vários entes, né? E que em outros trabalhos, em outros encontros, se fala muito dessa questão do ecossistema, né? Então, em todos os trabalhos, isso foi bem presente, né? E
para mim foi bem proveitoso, gostei muito de todos os três. Obrigada, Amanda, pelas suas colocações. Tiago, quer falar alguma coisa? Posso falar assim, eu gostaria de agradecer a participação aqui. Eu acho que eu sou o único que eu acho que estou numa fase mais de começo na graduação, então participar de uma experiência dessa é muito relevante. Eu gostei de todos os trabalhos, todos muito bons e temas muito atuais. E eu acho que é isso para mim que almeja seguir a carreira acadêmica. Ter tido essa experiência foi muito positiva. Quando a gente participa de eventos assim, seja no início, né, quando a gente está iniciando a graduação, ou seja depois, né, sempre é muito válido, né, a gente acaba adquirindo conhecimentos novos e vendo novas visões, né, de desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Parabéns para todos, tá? Eu vou falar um pouquinho, bem sucinto de cada trabalho. Eu tenho aqui, vou falar fora de ordem, que está nas minhas anotações aqui, que eu acabei anotando. Eu vou falar sobre esse de políticas públicas com relação à indústria 4.0. Deixa eu só ver qual que é a mensagem da Daniele. Ah, sim. Não esqueçam de avaliar ali, né, pelo meio do link, a participação ali de vocês fazerem a avaliação, por favor. Então, essa indústria 4.0, né, é da Amanda, foi ela que apresentou esse trabalho, né? E deu acaso deste ano eu orientar um trabalho relacionado à indústria 4.0 que foi implementada na nossa cozinha do rancho, aqui na Academia da Força Aérea. E você trouxe ali, né, que com relação a isso, nesse programa Qualifica Bahia de Salvador, eles não desenvolvem esse lado da preparação da indústria 4.0, né? E casa muito com o que aconteceu no nosso rancho, porque os nossos graduados, para que eles conseguissem mexer nos equipamentos, né, eles obtiveram um curso da própria empresa que instalou os equipamentos para nós, né? E interessante salientar que eles também precisam um pouco mais de efetivo para trabalhar com esses equipamentos, né? Então, eles solicitaram um pouco mais do efetivo com relação com a implementação dessa indústria 4.0. Então, eles também não estavam preparados para isso. Eu acho que é uma coisa que só as grandes empresas que estão preparadas para a implementação dessa indústria 4.0, porque é algo muito tecnológico, né? E de difícil entendimento dos colaboradores, né, de determinadas organizações, de entender como que funciona aquele sistema, né, que botão tu aperta, como que ele vai desenvolver todo esse sistema relacionado a essa indústria. Então, achei bem interessante esse seu trabalho, Amanda, porque ele vem casar com um trabalho que eu acabei de orientar aqui relacionado a essa indústria. E quero parabenizar, né, você pelo trabalho. Foi um bom trabalho, um bom desenvolvimento e um ponto realmente a ser desenvolvido, né, por esse programa Qualifica Bahia, né? Então, seria interessante ele começar a desenvolver esse outro lado, né, relacionado a essa indústria 4.0. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Depois eu tenho aqui os princípios de governança pública, uma análise das normas municipais. Eu acho que esse não tem ninguém aqui, né? Enfim, eu já tinha dado uma comentada nele, né? O que eu notei também que ao longo do trabalho, do artigo, ele teve referências bem atualizadas. Isso me chamou muito a atenção, que às vezes a gente pega alguns trabalhos para avaliar que tem essas referências desatualizadas, né? Eles não trazem referências atuais, então esse é um ponto que me chamou a atenção nesse trabalho. Também achei muito interessante aquele quadro que eu já havia comentado,
onde ele explica, né, cada legislação e dentro daquilo ali ele coloca quais princípios estão linkados àquela legislação que ele trouxe aqui. Com relação a esse trabalho, é isso, eu achei bem interessante. Também eu trabalhei na disciplina que eu ministro aqui, eu também trabalho com esses princípios de governança, o que é governança, né? Desenvolver a governança, porque dentro aqui da Academia da Força Aérea a gente trata muito sobre, né, governança e todos esses desenvolvimentos relacionados a essa governança que existe na FAB como um todo. Gostei deste trabalho aqui também. Depois eu tenho aqui o trabalho 30 anos do Cored, que é o do Tiago, né? Tiago, eu estudei na Universidade Federal aí de Palmeira das Missões. O meu orientador foi o professor Nelson na época. Então, deu acaso, né, de você apresentar um trabalho orientado pelo Nelson. Eu fui orientanda dele quando eu me formei aí na ADM. E esse trabalho relacionado a essa região das missões, né, o CORED, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento, eu acho muito importante ele atuar, né, nessa linha, porque a região de Palmeira das Missões, né, como um todo ali, as cidadezinhas são cidades bem pequenas, né, e que ela é voltada para o desenvolvimento agrícola, né, então a gente precisa estudar mais sobre a gestão, né, como gerir os negócios, porque se a gente for analisar essa região, são de pequenos negócios, né, os grandes negócios dessa região das missões, ele está relacionado a agronegócios realmente, então é essa parte de maquinário, implementos agrícolas, né? Toda essa parte que são grandes negócios. Mas ela é formada basicamente de pequenos negócios. Então, esse desenvolvimento da gestão, como traz os artigos científicos, né, que foi o que você pesquisou, realmente essa linha de pesquisa, ela é mais desenvolvida nessa região e naquelas outras regiões que você trouxe ali, né? E depois vem a economia, né? Que também é de suma importância, ainda mais que tem que ser uma economia local, né? Para gerar emprego e renda àquelas pessoas que estão ali dentro daquela região como um todo. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Por estudar essa região, né? Entre outras. Ela travou. Eu perdi ela também. Vou esperar que às vezes volta. Acho que ela tá com alguma instabilidade. Vamos esperar um pouquinho. Voltei. Não sei onde eu parei, porque simplesmente fechou. Você estava falando sobre a economia local, que incentiva na região. Certo. Então, o Cored, ele traz, né, esse ponto interessante para essa economia regional e local, né, ainda mais quando a gente trata dessa região ou de outras regiões que são pequenas e juntando como um todo, elas vão se apoiando uma nas outras ali, né? Então, a gente tem dentro dessas regiões os grandes negócios, que são implementos agrícolas, né, maquinários agrícolas, e que todos esses 3 itens, né, eles vêm a casar um com o outro para o desenvolvimento dessa região. Então, achei bem interessante esse trabalho que você trouxe, Tiago, apresentando, né, esses artigos relacionados ao Cored e destacando, né, os principais deles sobre gestão, economia e agronegócio. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez.
E eu tenho aqui, né, o trabalho das meninas, né, que trata da Smart Cities, governança colaborativa e veículos conectados a uma revisão sistemática. Eu achei bem interessante, né, esse trabalho que vocês trouxeram aqui, que vocês fizeram essa análise, né, e é só para mim entender, foram 8 artigos analisados? Isso, foram 8. 8 artigos, e da totalidade de quantos? 33. 31 ou 33. São poucos. São poucos relacionados a esse assunto, né? É O tema, interessante. o tema ele é recente, ele é inovador, então, quando você pensa aqui no Brasil e você pensa na infraestrutura e tecnologia, você não tem o essencial para você ter esse tipo de trabalho, pelo menos na língua portuguesa. A gente tem muito, a maioria dos trabalhos são mais voltados para cidades mais tecnológicas, tipo Singapura, ou Estados Unidos, ou China, onde a gente já tem uma estrutura um pouco mais avançada e a gente já começa a falar de tecnologias mais avançadas. A gente não fala só de veículo para veículo ou de veículo para pessoa, a gente já está conseguindo integrar o veículo, a cidade e a pessoa, quando a gente fala, por exemplo, de veículos autônomos ou Ubers autônomos, onde você não precisa de um motorista para pegar um Uber, por exemplo, nos Estados Unidos. E aqui a gente está longe de chegar nisso, porque eu moro em Belo Horizonte. Para eu ir para o aeroporto, eu fico sem rede umas 3 vezes. Então, se eu não consigo chegar no aeroporto, que é, sei lá, 40 quilômetros do centro da cidade, que deveria ser uma estrutura onde fica a estrutura do governo no meio do caminho, como que eu vou conseguir em cidades um pouco mais distantes, talvez a gente possa dizer Pantanal, Amazonas, etc., ou eu vou para o sul da Bahia ou para o sul de Minas, que eu não tenho nem 5G ainda. Ou no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu dei alguns exemplos que eu conheço para não dizer algo que eu talvez não tivesse conhecimento de causa, mas o que a gente tem sentido desde que a gente começou, essa é a minha dissertação de mestrado. A gente dividiu ela em 3 artigos, esse é o segundo. Depois disso, a gente fez mais um, que foi as entrevistas, e aí a situação ficou ainda pior, porque são pessoas de governo, pessoas de empresas, pessoas de sindicato, pessoas de associações que também não têm esse conhecimento ou que talvez a gente, pela falta de infraestrutura, a gente esteja ainda engatinhando. Talvez a gente vai falar muito desse trabalho daqui 5 anos, mas hoje a gente vê uma dificuldade até de pessoas com conhecimento sobre o tema para a gente poder falar sobre ele. Então, acaba que a gente sentiu essa dificuldade, a gente às vezes fica um pouco chateada de as pessoas não falam sobre o meu tema. O coordenador até brincou, você foi inovadora demais quando quis escrever sobre ele. Mas brincadeiras à parte, a gente continua trabalhando. Meu objetivo é usar um pouco dessa dissertação no doutorado agora, e sempre no ponto de vista mais do doutorado profissional, para a gente tentar começar a falar mais do tema. A gente precisa falar mais do tema, a gente precisa. E é aquilo que a gente trouxe, principalmente na governança colaborativa. Se a gente não tiver integração entre governo, cidadão e empresas, a gente não vai conseguir. Não é só a empresa querendo fazer um carro super legal que não vai ter infraestrutura para o carro funcionar, entende? Então, ou a gente querer que o semáforo funcione só porque o carro está passando, porque isso não vai funcionar, porque a gente ainda não chegou nesse nível ainda. Mas espero voltar aqui depois de algum tempo já com alguma solução mais elaborada do que a gente conseguiu apresentar hoje.
Mas é bem interessante esse trabalho de vocês, porque realmente, né, não tem estrutura. A gente sabe que a tecnologia existe, né, mas ela não tem capacidade o suficiente, né, para determinados assuntos ainda. Eu brinquei porque meu irmão mora mais no interior do Rio Grande do Sul ainda, e quando eu vou de Santa Maria para a cidade dele, perde-se o sinal da internet, né? Então, neste caminho, né, neste meio tempo, você não tem sinal da internet. Eu saindo da minha casa aqui do centro, de Pirassununga, e indo para a academia da Força Aérea, eu perco o sinal também. E nós estamos tratando de um local, de uma região onde se encontra, né, a Academia da Força Aérea, onde formam os oficiais da FAB. Então, e é um curto caminho, são 12 km, e eu perco o sinal da internet. Então, se aqui, né, no São Paulo, perto de grandes centros, a gente perde o sinal da internet, quem dirá, né, em centros menores ou centros com alta população que a internet não dá conta, porque às vezes isso acontece, né? A internet ela não dá conta, né? O sinal da rede não dá conta, o telefone não dá conta, enfim, várias tecnologias ela não dá conta, né? O próprio telefone da gente trava, a minha internet acabou de cair, então a gente vê essa dificuldade no desenvolvimento, né, dessa questão aí, mas é um trabalho bem interessante, vai dar tudo certo. O bom é que tu já tem um tema de doutorado para um doutorado bem inovador, né? Bem diferente aí, só da sequência, que vai dar tudo certo. Parabéns a todos, né, pela apresentação dos trabalhos. Eu gostei muito dos artigos que vocês apresentaram aqui. Todos têm um determinado foco, um diferencial, né? E esses trabalhos no futuro eles vão ser, né, utilizados por outros autores para as pesquisas futuras. Mais alguém tem alguma colocação a fazer ou queira fazer algum comentário? Não? A gente pode dar por encerrada essa sessão, todos concordam? Só uma pergunta. Claro, No manda. caso, com relação a essa apresentação, no caso, a minha apresentação, eu posso disponibilizar para meus professores ou não? Pode sim. Pode? A Daniela responde. Pode sim, né, Daniela? Não tem problema nenhum. Oi, Amanda, eu também compartilho Oi. contigo dessa dúvida. Eu acredito que eu perguntei para os assessores, né, eles falaram que posteriormente essas gravações serão divulgadas. Então, não sei se é lá por dentro da plataforma, mas eles vão entrar em contato com a gente. Certo. E aí, no caso, qualquer pessoa teria acesso, né? Sim, exato. Tá. Mais alguém, alguma colocação? A gente pode encerrar a sessão, então? Podemos? Agradeço a todos pela participação. Espero que continuem a prestigiar o evento SEMEAD 2024. Tenham uma boa tarde e até logo. E sucesso para todos vocês, viu? Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. Parabéns.